Nós somos o Grupo Sim. Bem-vindos à nossa reunião semanal das quintas-feiras. Hoje a gente tem aqui a presença da nossa ilustre Célia Camargo, que participou por muito tempo das nossas reuniões no Zoom, na época que a gente estava vivendo aquele tempo maravilhoso da pandemia, né? Que a gente aprendeu muito com aquela experiência, e hoje ela vem aqui mais uma vez nos dar a graça da sua presença com essa palestrazinha que ela vai anunciar. Eu gostaria de convidar a nossa amiga Célia para assumir aqui os controles. Obrigada, Ana. Boa noite a todos, é um prazer rever algumas carinhas, né, da telinha, outros não conhecidos, né? Mas foi uma experiência muito bacana, há 7 anos atrás, uma palestra ao vivo aqui com vocês, depois a experiência via Zoom, né? Mas estou muito feliz de retornar, principalmente de rever também meus filhos, né? Minha filha, meus netos, né? Filho, filha. Mas é uma alegria muito grande. Bom, o tema de hoje eu gostaria que fosse assim uma palestra bem interativa, né? Surgiu na realidade a vontade de falar sobre ele, dessa discussão que tem da minha religião é melhor, você tem que conhecer Jesus para se salvar, você tem que ser batizar na minha religião para se salvar. Então eu comecei a pensar e houve 2 situações que me marcaram assim. Uma foi em 2019, em Barcelona, uma colega minha disse: olha, vai na igreja tal, lá da Virgem Morenita, que tem um coral muito bonito, assista a missa e tal. Aí eu fui, né, entrei em uma igreja muito linda, 3.000 pessoas lá dentro. E de repente eu, pequenininha, subindo um degrauzinho tentando ver, né, 16 padres rezando a missa, todos de costa para o povo, voltados ainda para o altar, e rezando em latim. Aí eu disse: Lutero, desce e reforma de novo. E saí da igreja, porque eu, além de, né, o espanhol a gente ainda arranhava um pouquinho, mas latim. E o outro fato aconteceu esse ano ainda com uma amiga nossa, que é do interior do Paraná também, que a gente continua estudando via Zoom. A família dela é bem eclética, ela é espírita, um filho extremamente católico e um filho extremamente evangélico. E esse filho evangélico estava voltado para as drogas. Estava voltado para as drogas, e ela tentou de toda forma consertar a situação dele, e não tinha jeito. De repente ela ouviu falar de uma comunidade evangélica que abrigava, que tratava e tal. Tentou fazer o tratamento e o garoto lá se encontrou, melhorou, virou evangélico, livrou-se das drogas. O que aconteceu depois? Certas pessoas chegaram para ela e disseram assim: mas escuta, você teve que buscar um pastor evangélico para salvar o teu filho? A tua religião não salva ninguém? Sabe? Então aquilo me deixou bem chocada, né? Eu fui ver, me lembrei que há muito tempo atrás, na revista Espírita, eu tinha visto um texto chamado O Sonho de Lutero. Não sei se alguém aqui já leu. O Sonho de Lutero foi uma das cartas que Kardec recebeu enquanto estava codificando a doutrina espírita, principalmente o primeiro livro, né, que foi o Livro dos Espíritos. E ele recebeu essa carta, vinda provavelmente da Alemanha ou de qualquer outra região da Europa, contando que Lutero havia tido um sonho. Ele tinha sido levado às portas do paraíso, né? Na emancipação da alma, ele tinha sido levado às portas do paraíso. E assim ele achou: nossa, aqui é a salvação, né? Estamos no céu. Perguntou para o anjo, o porteiro, né, quem o recebeu, se ali estavam todos os protestantes. E a resposta do anjo: não, aqui não tem protestante nenhum.
Ah, mas então estão aqueles católicos que eu abominei? Não, também aqui não tem nenhum católico. Seriam então os evangélicos? Não, também não tem ninguém aqui. Ah, mas então são os budistas, são os islamistas, são... Não, aqui ninguém tem rótulo. Aí Lutero ficou preocupado, mas então quem são esses que estão aqui no céu? Será o céu está vazio? Porque se nenhuma das religiões conseguiu colocar o ser humano, né, pós-morte, num local de paz, de felicidade, um paraíso tão esperado, quem é que está aqui? O céu está vazio? Ele disse, não, absolutamente. O céu está preenchido. Com quem? Quem está no céu? Os espíritos. Né? Que tipo de espíritos estão lá? Que títulos eles têm? E realmente daí o anjo começa a destilar, né? Quem são os que estão ali, quais os comportamentos que eles tiveram durante a sua existência terrena. E Kardec ficou chocado quando recebeu aquela carta. Ele disse, poxa, que interessante, né? Lutero questiona por que as religiões não salvam. Né? E a palavra salvação, o que é? Emmanuel diz que a salvação não é a gente ir para o céu, não é a gente, né, encontrar o paraíso. A salvação é a gente se livrar de débitos. Salvação para nós é acabar com os compromissos que a gente assumiu deliberadamente. Então, quem são aqueles que se salvam? Eu acho que todos nós aqui, algum dia, já se perguntou, puxa, qual será o meu futuro, né? O meu amanhã? Eu vou deixar essa carne, eu vou deixar esse corpo, essa vida, essa experiência que eu estou vivenciando? E depois, qual será o meu caminho? Ah, eu vou para o umbral, eu vou... tem gente que já diz que reservou um lugarzinho lá no nosso lar, né? Tem espírita que diz que já está com a vaga garantida no nosso lar, né? Então a gente se pergunta realmente, qual será o meu amanhã? Eu tenho uma religião, né? Todas são boas, desde que o homem que segue ela seja bom, né? E a gente às vezes se pergunta, poxa, será que eu estou fazendo tudo certinho? Será que realmente o caminho que eu estou seguindo vai me dar essa paz que eu procuro para o dia de amanhã, né? Para o meu amanhã? E Lutero, vendo essa preocupação, Kardec vendo a preocupação de Lutero, de perceber que religião nenhuma, por título, simplesmente era capaz de salvar. Tanto que depois que o anjo deu todas as, digamos assim, as práticas que a pessoa deveria ter na sua existência para chegar naquele lugar, Lutero disse assim, eu vou ter que descer e fazer outra reforma. Vou ter que fazer a reforma da reforma. Aí Kardec, com aquele texto preocupado, pensando na sua codificação, ele também é levado em espírito por emancipação, mas não para um lugar maravilhoso, as portas do céu, como Lutero foi levado, e sim a um local de muito sofrimento. E ali ele ouvia imprecações de toda a natureza, choro, gritos, lamentações, revolta. E ele pergunta também ao mentor, puxa, quem está aqui nessa situação? Serão aqueles que crucificaram Jesus? E o anjo responde, não. Aqueles que crucificaram Jesus não tinham nenhum conhecimento da espiritualidade. Já tiveram a oportunidade de reencarnar e muitos deles já estão em ótimas situações. Ah, mas então aqui estão os grandes imperadores romanos sofrendo as dores que eles passavam para os outros, né? Queimavam vivo, etc, etc. Não, também não tem nenhum imperador, porque eles também não conheciam nada da espiritualidade. Eram ignorantes de tudo. Também tiveram as suas oportunidades de reparação, reencarnaram e estão em situação melhor. Não, mas então aqui estão aqueles grandes conquistadores, né? E já pensando em Átila, né? Aqueles terríveis que chegavam dominando, arrasando todas as cidades por onde passavam.
E o anjo disse assim, não, estes receberam a misericórdia divina. Alguns ainda estão encarnados, passando pelas vicissitudes e reparando seus erros, seus equívocos, eles tiveram chance. Aí Kardec disse assim, mas então quem é que está aqui nessas lamentações, nesse sofrimento, nesse desespero? Aí vem a grande resposta, né? Aqui estão todos aqueles que receberam as informações dos profetas, as informações do cristianismo, as informações das revelações, e não seguiram nenhuma delas. Aqui estão todos aqueles que se diziam crentes, se diziam bondosos, se diziam caridosos, sabiam falar muito bem as palavras bonitas, mas na prática não sabiam fazer nada. Para estes, haverá a misericórdia divina, mas está mais difícil conseguir uma chance de reencarnação, porque eles já conheciam a lei divina, eles já tinham conhecimento, eles não eram os ignorantes que Deus poderia simplesmente dar a oportunidade do conhecimento. Os que estão aqui já conheciam a verdade, já conheciam tudo o que deveriam fazer para não estar onde estão hoje, mas não fizeram. Então, gente, pensando nessas situações que eu vi acontecer no dia a dia, né? De que ainda certas religiões mantêm dogmas e costumes que não levam a lugar nenhum. Lutero brigou com a Igreja Católica, né? Foi ferrenho, ele era um teólogo. Ele brigou de forma ferrenha contra a venda das indulgências. E nós sabemos que a salvação não se compra, não tem. Só que a Igreja Católica passou a vender indulgências, tirando a ideia da punição, que na realidade Deus não pune, Deus oportuniza. Mas você comprava a sua vaguinha, né? Não, eu já tenho uma vaguinha reservada no céu, no paraíso, está tudo resolvido, eu vou ser livre de todo e qualquer sofrimento posterior à minha existência carnal. Lutero foi contra isso. Foi também contra aquilo que eu vi lá em Barcelona, que a Bíblia e as missas deveriam ser traduzidas para a língua local, né? Eu estou falando aqui com pessoas que entendem a minha língua. Se vocês todos não falassem português, não entendessem, eu não poderia estar falando, porque de nada adiantaria eu falar bonito sobre as palavras do Evangelho, ou seja lá no que for, se nenhum de vocês entendesse. E foi contra isso que Lutero brigou. As missas deveriam ser feitas na língua nativa, para que a mensagem do Evangelho tocasse o coração daqueles que estavam ouvindo, e não apenas cumprissem uma formalidade. Ah, eu fui à igreja, eu estou salvo. Mas não entenderam nada da mensagem, não absorveram, não apreenderam nenhum dos conhecimentos que precisavam. Então, ele também defendia que se mantivesse o latim, mas em comunidades específicas. Hoje a gente olha assim, não, o inglês é uma língua universal. Na época, o latim era uma língua universal, mas era destinada a quem? Aos estudantes, aquelas pessoas que seguiam um nível melhor de educação. Mas o camponês, o trabalhador, ele não ia estudar latim. Como que ele ia entender uma missa em latim? Então, que se mantivesse as missas em latim para comunidades específicas, para estudantes, para faculdades, para seminários, né? Para que se mantivesse o uso de uma língua mais universalizada, assim como hoje é o inglês. Mas para o povo em geral, ele brigou pela língua nativa, para se falar a mesma linguagem que as pessoas conseguissem compreender. Bom, diante de tudo que a gente apresenta aqui, diante da dúvida que Lutero levantou, nenhuma religião salva simplesmente por título. Ah, eu sou evangélico, estou salvo. Aconteceu um outro lance. Uma prima minha que faleceu,
era católica, não muito praticante, ela já era deficiente visual, tinha certas dificuldades. E uma outra parente, ela estava já com câncer avançado, não, você tem que ser batizada para ser salvo na igreja evangélica. Títulos. Então, não adianta eu dizer, eu sou espírita, eu já estou com a minha vaguinha lá no nosso lar reservada. Hoje já estou salva, já estou às portas do paraíso. Eu sou católico, praticante, não perco uma missa, faço a comunhão todo fim de semana e tal. Mas nós tínhamos uma senhorinha que estudava com a gente, e ela, estudando o Evangelho, ela dizia assim, mas era tão bom ser católico, eu ia na igreja no fim de semana, fazia minha confissão, tomava minha comunhão, eu estava pronta para pecar o resto da semana inteira. Porque daí na próxima semana ela repetia o ritual e ela estava salva. Diz ela, mas ser espírita é difícil, né? A gente tem que mudar tanta coisa. Então, a ideia do espiritismo não é você ser espírita com título, é você ser realmente um filho de Deus. Alguém que compreende o Evangelho, alguém que vai a fundo, que estuda e que principalmente tenta praticar. Eu digo tenta porque, olha, complicado. Eu sou espírita desde que nasci. De estudar espiritismo há mais de quase 50 anos. Praticar? Sim, sou. Sou de vez em quando. Então, realmente, a mudança interior, ela é extremamente difícil, né? Até porque a sociedade materialista nos leva a comportamentos estereotipados. Não, mas todo mundo faz, né? Passa. Ser honesto, não devolver o troco, né? 171, conhece 171? Famoso, né? Então, essas coisas a gente ainda, preconceitos, críticas, né? Maledicência, são coisas que a gente ainda não conseguiu. O egoísmo, o orgulho, a inveja, nós temos muito isso dentro da gente, para extirpar realmente é bastante difícil. Mas o espiritismo, para mim principalmente, foi algo que esclareceu. Eu sempre fui aquela criança que serve, não pode, mas por quê? Não deve, por quê? Não é assim, por quê? Então nada me convencia se eu não soubesse a causa, a razão e as consequências daquilo que eu gostaria que fosse da minha forma, né? Eu fui catequizada obrigatoriamente na escola, porque o Brasil naquela época ainda era católico, de Constituição, e aos 7 anos, obrigatoriamente, a escola catequizava você, né? E quando a professora falou que Deus era Pai, eu disse, não é não. Da fulaninha ali, que papai já foi para os Estados Unidos, tá presentinho rico, chega aqui de carro, para aquela lá ele é Pai. Para aquela que vem com o pezinho quase descalço, na geada, né? Naquele frio tremendo de frio, é feinha fisicamente, não tem... Para ela lá ele é padrasto. Então me explica essa história de que Deus é Pai de todo mundo. E eu demorei a entender por que Deus é Pai, mesmo permitindo tantas distâncias, né? De vida, de sofrimento, de experiências. E isso só o Espiritismo veio me trazer, né? Porque eu estudo, porque eu tento aprender, porque eu tento perguntar, eu busco quem sabe mais do que eu, quem tem outras experiências. O trabalho mediúnico também é algo que nos, esclarece assim, extremamente, porque o que a gente ouve do lado de lá, né, são realidades que a gente às vezes fica, mas será que é? Não, mas é mesmo. Mas não é proibido falar com os mortos. Não, mas eles vêm e falam, você não precisa evocá-los, né? A necessidade é tocar de lá para cá. E as experiências que eles nos trazem realmente nos fazem pensar qual é o nosso amanhã. Então, quando se fala que as religiões salvam, porque se você conhece Jesus, às vezes batem nos evangélicos na porta de casa, você conhece Jesus? Conheço. Você sabe que ele vai voltar? Eu digo, não, ele nunca foi. Né?
nunca saiu daqui, ele está sempre comigo. Então eu não estou esperando que ele volte para que algo aconteça. Ele está comigo para que eu faça algo acontecer. Essa é a tônica que a gente deve ter na vida da gente, né? Não ficar esperando milagres, porque eles não existem. Milagres somos nós. Nós é que criamos as nossas situações difíceis e depois queremos que alguém resolva, porque a culpa é de alguém, não é nossa, né? Ah, porque aconteceu isso por causa de fulano, Beltrano, por causa daquela situação, daquela empresa, daquele emprego, daquela cidade, daquele governo, daquele... Não. Viver é um desafio. Né? Viver é um desafio imenso. Então, quando a gente pensar assim, puxa, qual será o meu amanhã? O que eu estou fazendo hoje? Vamos pensar no que eu estou fazendo hoje, para que eu possa ter uma mínima noção do que pode ser o meu amanhã. Essa indagação que ambos fizeram, tanto Kardec quanto Lutero, a gente tem que fazer para nós mesmos. Basta eu ir ao centro espírita, falar bonitinho sobre o Evangelho, estudar as obras de Kardec, praticar lá a sessão, dar um passe, fazer a caridade, mas eu boto o pé ali fora, eu sou outra pessoa. E nós fazemos isso. A gente chega ali, deixa um eu do lado de fora, entra com o outro aqui bonitinho. Quando bota o pé ali fora, eu principalmente se eu pegar um trânsito em Curitiba, não sou mais eu, já sou outra pessoa. Alguém aqui tem algum problema igual? Eu sempre digo que o meu maior teste de paciência é realmente o trânsito, né? Então, aí você já acha que só você sabe dirigir, que só você está certo, que o outro, né? Nunca vê a necessidade do outro, alguém que está com pressa, alguém que necessita disso, daquilo que não aprendeu ainda. E a gente quer que seja sempre como a gente quer as coisas. Então, salvar-se, como diz Emmanuel, é liquidar os débitos. Eu sei que o meu carnê, a listinha assim, é imensa, mas a gente tem que ir eliminando um débito de cada vez, né? Observar o próprio comportamento, né? O espelho interior é algo assim extremamente doloroso. Tem um livro, não sei se alguém aqui já teve conhecimento, chama-se Espelhos da Alma. Ele é um estudo feito por espíritas, psicólogos, psicanalistas, feito sobre as obras de Joana de Ângeles, que é aqueles 16 livros da coleção psicológica. E tem um que é o Marlon Reikdal, ele está atualmente na Inglaterra. Ele coloca a gente assim num espelho que você não tem saída. É você e você. Eu sei que eu li até a metade, disse, não quero mais, eu não sou isso. Eu não sou isso tudo. Deixa eu melhorar, daí eu volto ao meu espelho. Né? Porque é muito profundo você olhar para dentro de você mesmo. Então, gente, a ideia é justamente essa. Títulos religiosos, práticas externas, não nos garantem nada. Absolutamente nada. Você pode fazer a prática da caridade material, é necessário? Falávamos agora um pouco com o Ivo, se aqui ainda tem miseráveis, né? No Brasil a gente está acostumado a viver com a miséria bem de perto, assim, a gente sabe que a necessidade material ainda é gritante, né? Você primeiro tem que atender o estômago para depois atender algo além disso. Mas quando a gente faz alguma coisa, fazer com sentimento, né? Que a caridade seja do coração. Não fazer porque né, eu estou dando para receber, aquela espécie de barganha, que olha, Papai do Céu, olha aí, né? Eu estou sendo boazinha, né? Vai reservando minha vaguinha aí. É nisso que a gente não pode pensar, né? É a prática pela prática, é o exercício da caridade, né? Fugir daquele slogan, fora da igreja não há salvação. Não, a igreja não salva ninguém. Para começar, se nós pensarmos nas pregações do Mestre, quando esteve entre nós aqui na Terra, ele não tinha templo nenhum. O templo dele era à beira do lago, né? O lago de Gineresé, era na montanha, era na beira do mar com os pescadores, era entre os leprosos.
O templo dele era o mundo. Então nós estamos num templo. Nós temos todo o espaço para fazer a prática da caridade verdadeiramente aquela que nos garante um lugar melhor na vida posterior à morte. Não é o título, não é a religião, não é vir aqui toda quinta-feira, né, fazer o trabalhinho bonitinho, não é vir lá de Curitiba fazer palestra que vai me garantir alguma coisa, mas é essa prática do olhar no espelho interior, revelar-se a si mesmo e buscar, né, o que é que eu espero de mim, o que eu estou fazendo hoje para que eu possa imaginar um amanhã diferente. Então, a mensagem é essa. E como a mensagem tem que ser participativa, eu gostaria que vocês comentassem, perguntassem, né, fizessem a continuação. Olha, tem 10 minutos, segundo me deram aí, é 10 minutos. Fiquem à vontade. Muito obrigado pela palestra. Sutil, é bom ouvir gente de fora. Mas eu acho que como você vê, você falou do filho da sua amiga que se encontrou como evangélico, como você vê as diferentes religiões com os diferentes comportamentos também e qualidade das pessoas, né? Tudo bem, pode ser que não tenha uma salvação, mas de repente é um caminho mais curto, né? E melhor. Como você vê isso? Veja, a maior religião e a única que vai existir quando essa Terra se transformar, provavelmente num planeta de regeneração, a única religião é o amor. Está lá no Evangelho que o amor cobre milhões de pecados, né? Milhões de equívocos. Então, veja, ele encontrou o verdadeiro amor naquela religião. Né? Ele se sentiu amado o amar significa eu amar primeiro para que eu seja capaz de ser amado. O próprio Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, mas como a si mesmo. Porque se eu não amar a mim mesmo, eu não tenho capacidade de amar ao próximo e nem me fazer amado. De jeito nenhum. Se eu não aceitar as dificuldades do próximo, se eu não reconhecer que o tempo dele é bem diferente do meu, mas que todos estamos no mesmo caminho, na mesma busca, que é a perfeição possível, que nos deram como finalidade da existência, né? Então, lá, qualquer religião que você encontrar o amor, que você possa amar-se, respeitar-se e ser capaz de se sentir amado, aí você está no caminho certo. Então não é o rótulo, só que nós é que rotulamos, nós é que dividimos, nós é que esfacelamos as leis divinas apropriadas para esse, para aquele, para aquele outro. Nós é que fazemos práticas, não só essa prática dá certo, não. Né? Tem gente que dirige com a mão direita e tem gente que dirige com a mão esquerda. O resultado é o mesmo. Né? Basta que ele desenvolva habilidades para. Então, a fé e o amor são capazes de tudo, em qualquer ambiente. Jesus, quando salvava as pessoas, né, os ditos milagres, o que ele dizia? Vai, tua fé te curou. Ele não disse tua religião te curou, a tua prática te curou, ou você comprou a tua salvação. Não, vai. Mas não tornes a errar. É o que a gente tem que fazer. Você consegue, às vezes, bons resultados, né? Basta a gente ver na nossa prática física. Você está doente, vai ao médico. Ah, tá, problema de fígado, toma lá uns remedinhos e cura. Aí você volta a beber, a comer gordura, a fazer todos os exageros. O fígado vai ficar bom? Não vai. Mas não vai mesmo. Né? Você, mas eu tenho um problema familiar. Não, então, olha, vamos, né, dar um jeitinho aqui. Tá? Você volta nas mesmas condutas, você não chega em casa no horário, você não atende sua família. Como é que você quer viver em paz? E aí muda de médico porque fala que o médico não funciona. Mais ou menos isso. Aquele remédio não deu certo. Mas o remédio está em nós, na nossa mudança de rotina, nossa mudança de comportamento. Então veja, por que
abordei isso aqui, nenhuma religião, enquanto título, vai salvar ninguém. E esse salvar é salvar de si mesmo, dos nossos problemas, das nossas condutas equivocadas ainda, né? Nós já temos o conhecimento, portanto, não esperem a misericórdia que aqueles que Kardec visitou tiveram. Nós não somos mais um Átila, mais um Nero da vida, nem somos aqueles fariseus que provocaram a crucificação do Cristo. E nem o sanguinho dele, que todo mundo diz, o sangue de Cristo vai te salvar. Gente, isso né, é assustar as pessoas. Eu não quero mais o sangue de Cristo, eu quero o amor dele. Isso sim. Né? Então, a ideia é essa. Me chocou bastante certos comportamentos que a gente ainda vê. Ah, que se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Salvo do quê? De mim mesmo? Quem tem que me salvar de mim mesmo sou eu. Né? Não vai ser o Ivo, meu esposo, meus filhos que vão me salvar, mas vai ser a minha conduta frente a cada um desses, na comunidade que eu vivo, na existência que me foi dada, que é uma honra estar aqui, né? Que eu podia estar lá no umbral ainda reclamando de uma vaguinha, mas já me deram a misericórdia. Então, contrapondo os dois sonhos, Lutero teve a sensação bem clara de que não basta você usar rótulos e praticar dogmas e rotinas. Você tem que ter ações com fé, com amor e sentimentos. Para Kardec, não basta você olhar as pessoas que praticam as coisas mais tenebrosas. Ele compreendeu que para todos nós sempre haverá misericórdia divina. Então nós sabemos que existem esses dois lados, mas eu não quero viver da misericórdia divina, eu quero ser digno desse amor. Então depende, né, da gente melhorar dia a dia para realmente conseguir algo melhor do lado de lá. Mais comentários? Kardec já sabia da teoria da relatividade naquela época, né? Oh! Ele levantou primeiro, né? Pode falar aí. Então, você falou que era muito difícil ser espírita, fazer a reforma interna. Será que é difícil realmente? Ou será que a gente não está preparado para fazer o que precisa ser feito? A gente, na realidade, preparado nós estamos. Nós recebemos as ferramentas. Nós estamos um bocado preguiçosos, sabe, de usar as ferramentas. Porque a gente vê tanto embate, tanta pedra no caminho, que às vezes, em vez de você tentar ultrapassar essa pedra, você quer chutar, né? Você quer meter o pé para lá, chutar o pau da barraca, como dizem lá. Você quer que as coisas aconteçam no seu tempo, da sua forma. Então, eu penso que, porque todo mundo diz, o espírito é perfeito, o espírita quer ser o santo. Não, o espírito é ser humano. O espírita simplesmente teve oportunidade, está tendo a oportunidade de estudar mais aprofundadamente o Evangelho, né? E cada vez que você estuda, você descobre que sabia menos. É exatamente isso que eu tenho descoberto ao longo de todos os estudos. Cada vez eu, puxa, mas eu não sabia que era assim, né? Não sabia. Então, e aí está a nossa dificuldade de aceitar o desafio de ser melhor a cada dia. É mais preguiça. As ferramentas a gente já tem, né? Não tem desculpa. Rodrigo. Pergunta fácil. Uau. O que será? É uma reflexão, eu não tenho resposta. O que será que a lei divina ela faz uso do sofrimento para o aperfeiçoamento do espírito? Por Por quê? que esse é o método que se usa na lei divina? Pois é, a gente pergunta, né? Por que eu tenho que sofrer para ser melhor, né? Está lá na nossa origem que fomos criados simples e ignorantes, certo? Todos nós fomos criados da mesma forma, com todas as capacidades, com todas as potencialidades. Como um aluno que vai para uma aula de ciências e você coloca lá uma fórmula, 2H mais O vai dar água, se ele não for para o laboratório e não misturar, né, o 2H e o oxigênio para ver que forma a água, ele não aprendeu de verdade.
né? Então Deus nos deu a capacidade, nos colocou em mundos primitivos, e aí você sentiu o frio. E você tinha que usar a sua capacidade para se agasalhar, se proteger. Aí você vai para a caverna, aí você vê que o ursinho tem lá uma pelezinha gostosa, né? Aí você mata o ursinho e usa a pele dele para se agasalhar. Você vai aprendendo com a natureza, você vai praticando. Só que nessa prática daí você observa, nossa, mas fulano tem uma habilidade para matar os ursinhos, né? Eu vou esperar ele matar e daí eu roubo a pele que ele tirou. É mais fácil. Porque eu não quero ter o trabalho de ir lá, matar o ursinho, limpar, depurar a pele. Faz parte da nossa índole descobrir facilidades e não facilidades, desafios. Avançando para isso. Exatamente. Então nós enfrentamos desafios quando temos coragem para isso. Capacidade todos temos, mas precisamos ter coragem. Então quando eu olho que alguém consegue as coisas mais facilmente, é melhor eu tirar daquele que consegue, porque eu não tenho necessidade de me esforçar. E assim nós fomos desenvolvendo ao longo de tantas existências, sermos corruptos, sermos preguiçosos, sermos egoístas, né? Ai, fulano consegue, eu não, eu tiro dele porque eu também preciso. Mas eu me sacrifício o que ele fez para eu viver, né? Aí eu criei para mim o quê? Um grande débito. Na próxima, aquilo que eu tirei, eu vou ter que dar, vão tirar de mim. E aí vem a dor. E daí eu não compreendo. Daí a minha briga com a professora de evangelização. Por que aquela menininha tinha um padrasto e por que essa tinha um pai? Provavelmente em outras existências ela teve um pai, mas ela se tornou padrasto de muitos. Hoje ela tinha que reparar, tinha que ser reeducada nas suas condutas. Volte e meia eu penso nessa mesma questão, por que tem que me ferrar para aprender, né? Mas eu lembro de alguns exemplos e a minha filha não me deixa mentir, que eu falei para ela, né, numa determinada ocasião, eu falei, ó, se for andar de bicicleta na rua, é melhor você botar um tênis. Se você escorregar, se você cair, você tá de tênis. E ela, não, eu vou de Havaiana, que tá bom, nunca caí, tá sempre tranquilo. Tô deitando. Eu falei, tá bom, então vai levando. Então, eu tentei alertar, tentei falar assim, ó, Emílio, mas falei assim, vai que dá uma zica. Não. Aí ela tropeçou, raspou o dedo, o pé, né, a Havaiana, se arrebentou inteira, ela saiu chorando e, ai, mas por quê? Eu te dei a explicação do porquê. Você não escutou. Então, na realidade, eu vejo que a gente, como ela comentou, a gente recebe informação. Você sabe como que é o certo para fazer. Mas só que o certo, assim, dá muito trabalho fazer o certo. Eu vou arriscar fazer o meio certo, o mais ou menos, Tipo net. e às vezes dá errado. Então esse lugar que a sua mãe falou aí, deveria chamar Vale do Remorso. Né? E segura a gente. Exatamente. Então, a gente tem o chamado livre-arbítrio, né? Deus nos deu, olha, você é capaz, você tem inteligência, você pode. Mas Ele também nos deu o chamado anjo da guarda, o mentor espiritual, o amigo espiritual que nos protege. E volte e meia ele buzina no nosso ouvido e diz, olha, vai devagar, né? Toma cuidado, observa bem, não seja apressado, né? Você, sai daí, deixa eu fazer do meu jeito. É permitido? É. Daí você dá com os burros na água, como a gente diz, né? Por que eu não escutei aquela intuiçãozinha que teve? Porque os espíritos estão permanentemente ao nosso lado. Tanto aqueles que estão dizendo, tome cuidado, como aquele que diz, cai lá, não dá ouvido para ele, né? Lembra a história do desenho, o anjinho bom e o diabinho aqui, né? O diabinho está torcendo para você se ferrar e o outro está querendo que você se alerte, né? Com as consequências que vêm depois. Então, depois dessa interpretação que Kardec teve do sonho dele e do dele especificamente, surgiu no Livro dos Espíritos a pergunta
Deixa eu ver que número que era a pergunta. Eu tinha anotado ali, não. Então, é a questão número 642 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec coloca assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os Espíritos respondem: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja, resultado de não haver feito o bem. Então, finalizando, né, interpretando essa última questão, fazer sempre o bem com todo o conhecimento que a gente tem, com toda a nossa habilidade, com toda a nossa força física e principalmente com todo o nosso amor, sabendo que ainda somos seres inferiores, senão não estaríamos aqui, com certeza, nesse planetinha de prova e expiação, já estaríamos numa situação melhor. E conhecendo nossos limites, porque a gente não deve ser atingido pelo oposto. Eu sou incapaz, eu não vou melhorar nunca, né? E aí a gente vê essas pessoas fracassadas frente à vida, partindo para o suicídio, para a drogadição, para esquecer a própria existência. Então nós temos que saber que somos limitados, mas dentro dos nossos limites fazer todo o possível. Essa é a mensagem de hoje. Obrigado. Fechou nosso tempo. Você pode fazer uma precisinha para encerrar. Quando a gente se prepara para o passe, pode deixar. Fazer uma prece? É. Pode.